convidado é um cara que sempre foi o meu ídolo. Eu e a minha geração toda, a gente ia para a escola na quarta-feira de manhã, era o assunto do dia. Uma das minhas maiores alegrias foi ter descoberto quem era esta pessoa além do ídolo. E que ele tem muito mais talentos do que ser engraçado. É um homem da linguagem, da palavra, da arte, do audiovisual. E nesse universo de rede social virou um blockbuster. Ele está por trás daquele documentário da Isabella Nardoni, o mais visto no mundo de língua não inglesa. E a gente vai conversar sobre isso que é tão importante no mundo da arte, que é a liberdade de expressão, a liberdade de criação. Eu apresento aqui para vocês Cláudio Manuel. Um prazer enorme ter você aqui. Prazer todo meu. Nossa Senhora, que palavras. Me sinto lisonjeado, muito honrado pelo convite. Um prazer conversar contigo sempre. Mande. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta que eu faço a todo mundo. O que é liberdade de expressão para você? Bom, liberdade de expressão, acho que é basicamente a liberdade de quem você detesta, de quem você não gosta, entendeu? Acho que você zelar, digamos, pela expressão livre de quem você concorda é mamão. Chama festinha, chama tapinha nas costas, chama se quiser amizade. O problema é exatamente quando aquela opinião que vem, ou mesmo que não seja opinião, uma fala, uma piada ou qualquer coisa, que vem meio assim, que te desce torto e você acha que é isso aí, entendeu? Do mesmo jeito que a pessoa, você preza pela sua liberdade de opinião, você também tem que jogar esse jogo. Temos um jogo hoje muito mais complicado, né, que é exatamente aquela coisa, como é que você tolera os intolerantes ou como você não fica esperto com armas que são lançadas, exatamente essa coisa, o cara que quer, em nome da liberdade de expressão, detonar, né, digamos assim, garantias ou direitos de outros, de minorias, em nome da liberdade de expressão, o cara quer fomentar algum tipo de cisânia em relação a grupos étnicos ou gênero, ou caramba, em nome de um disfarce do humor, né, você também usar... Não, eu não tô agredindo, eu tô fazendo uma gracinha, não sei o quê. Isso é óbvio que são terrenos pantanosos, zonas cinzas complicadíssimas, mas é o risco que você tem que correr. Entendeu? Você querer também assim... Vou ter um mecanismo contra o ódio. Defina ódio, defina mecanismos, defina também quando muda a maré. Para onde vão esses mecanismos? Né? Aquela coisa de você... eu falei assim, não, quando agora teve a questão eu achei uma truculência brutal, as medidas tomadas, sei lá, contra o Léo Lins, que eu não conheço, e a gente falou assim, não, mas ele fez isso, fez aquilo outro, falou aquilo, tu viu aquela piada? Eu nunca vi um humorista ser processado, ou ser cesseado, ou ser ameaçado, ou em cana por ser fofo. Então, todo mundo que foi, por exemplo, os últimos que eu me lembro que foram presos, o Pasquim. E são fundadores de um monte de coisa, influências nossas. Eu era consumidor ferrenho do Pasquim. O Pasquim a galera foi presa, foi acusada basicamente das mesmas coisas, de fomentar uma coisa que era contra, digamos, o status quo vigente, até, digamos assim, uma calma reinante, uma harmonia, a ideia que você era subversivo da ordem. Por quê? Porque você trazia para um ambiente pacificado na época que o regime da época achava, esse tipo de, né, convulsão. Então a ideia de que você está punindo, censurando ou perseguindo sempre foi no nome do bem, entendeu? Ninguém nunca saiu de casa para queimar livro, quebrar vidraça, perseguir a minoria achando que está fazendo uma coisa errada. O cara ninguém chega em casa para o filho e fala, papai hoje vai ser um filho da puta, papai hoje vai fazer um monte de coisa errada, na volta papai traz um bombom para você. Não, o cara vai em nome da pátria, da família, dos valores, da hierarquia, o que for. Todo mundo sempre vai para esse tipo de cerceamento, para esse tipo de batalha, prenhe de razão, entendeu? Não adianta quando o cara fala assim, não, mas você quer dizer então que as pessoas podem ofender? Não, a lei diz que não, mas eu não quero mais nada além disso, entendeu? A ideia de que, não, antes que a pessoa ofenda, ela não pode falar, se ela ofender, ela não pode andar,
se ela não pode tirar o dinheiro dela no banco, entendeu? O cara não é um narcotraficante, a pessoa é uma pessoa que falou merda. E falar merda até onde se saiba ainda não está no Código Penal, no Código Civil, no Código que seja. É só o crime do mau gosto, para finalizar, como dizia o Milor Fernandes. Eu não quero viver num país, eu falei, muito menos numa época onde você não pode fazer uma piada de mau gosto, entendeu? Então você já começa por aí a questão da necessidade, como disse, né, Nelson Rodrigues, Dostoiévski, a liberdade é mais importante que o pão. A gente não tem esse valor, esse vital, né, da liberdade de expressão, de uma primeira emenda, essa coisa tipo assim, mas pode tudo? Entendeu? Pode tudo e a lei que vai tomar conta aí do que não pode, mas é isso. Você percebe, você falou da ditadura em 64, que tinha desculpas muito parecidas, cada uma ali pelo seu viés. Mas a sociedade, os intelectuais, a imprensa, de certa forma, se acomodam com censura? Sim, eu acho que você sobrevive. Eu fiz um documentário sobre o humor no tempo da ditadura. Chama Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura. É uma cena humorística fortíssima. Todos os grandes brasileiros estão no seu auge. Chico Anísio, Jô Soares, os Trapalhões, Dercy Gonçalves, Golias, todo mundo está no seu auge. Então existia uma produção forte em plena ditadura. Agora, o que é a questão que a ditadura ficava muito mais de olho era na moral e bons costumes, a questão de baixaria, mulher de biquíni, não sei o quê, e a questão do humor político, entendeu? A galera que trafegava ali no fazer rir, trafegou normalmente. A galera da intelectualidade, digamos, da época, teve seu grau de perseguição, seu grau de cessamento, de censura, tortura e o diabo, entendeu? O que eu acho que tem, sempre tiveram, assim, em países, assim, digamos assim, que exerceram seu experimento autoritário, mais com viés mais à esquerda, sempre teve intelectuais e artistas que defenderam o status quo, o poder, o diabo, entendeu? Isso é coisa... Hoje mesmo, eu tive uma discussão com uma colega atriz, falando essa coisa de liberdade de expressão, censura. Não vem com essa conversinha de liberdade de expressão. Pô, a galera já virou conversinha, entendeu? Várias galeras já viraram conversinha, porque uma galera acha que estão usando o pretexto da liberdade de expressão para fins escusos, e tem uma galera que está usando a liberdade de expressão para fins escusos. Então você tem esse tipo de mistura que acontece. Na época da ditadura era complicado você tomar o pulso realmente da sociedade, porque você não tinha as ferramentas que tem hoje. As pesquisas de opinião, você não tinha a menor ideia de quanto elas realmente eram independentes ou podiam realmente perguntar. E também todo mundo é esperto, que nem hoje naquela época você perguntar como a crítica era vista com suspeição, você também não ia ser crítico ali de cara limpa. Então você já tinha aquela coisa toda. Mas você tinha como diferença de hoje, que por mais tentativas que se faça nesse sentido ainda não foram implementadas, que é a censura oficial, é o certificado de censura, é o censor popstar, né? Todo mundo sabia nome de censor, Coriolano Nunes, Solange Hernandes. Então, o funcionário público da censura, ele era presente na sua vida. Ele proibia o balé de passar na televisão, porque o balé era russo. Ele tinha várias coisas que eram risíveis e várias coisas que eram complicadas. Eu mesmo organizava um festival de música no meu colégio, que era no Colégio Federal Público. A gente tinha lá adolescente, 14, 15 anos. Então a gente teve uma praxe, você fazia inscrição de músicas no colégio. Menino de 11 anos de idade, 12 anos, teve um ano que teve, sei lá, 100 e poucas músicas inscritas. Você tinha que ir na Polícia Federal, levar 100 e poucas músicas, menino de 10 anos de idade, aí o policial federal, com o menor saco pra você, só dava um monte de carinho, toma um abraço. Porque você não conseguia alugar um teatro, um equipamento de som se você não tivesse legalizado o seu evento. E seu evento tinha que passar pela censura, porque existia censura prévia de tudo, entendeu? Então, e você teve várias coisas risíveis. Eu me lembro da época do Laranja Mecânica, de outros filmes, que lá fora já tinha o tal do nu frontal, que foi uma das últimas coisas que tipo, resquício da ditadura. Ninguém estava mais preso, ninguém mais o nu frontal. Aí teve um método que para
não proibiu os filmes que eram proibidos, alguns foram liberados, mas tinha umas bolinhas pretas que ficavam acompanhando as partes das pessoas. Então era a coisa mais engraçada, que parecia aquela coisa cante comigo, né? Aquela bolinha. Aí passava assim, a moça com a pentelheira de fora, que naquela época era vintage, né? Então era comum. Aí passava aquela correndo, aquela bolinha tentando acompanhar, né? Então virava um negócio. Aí tu ficava imaginando o trabalho do censor, que foi fotograma, porque não tinha computador. Você tinha que ficar pintando ali. E isso foi lei, entendeu? Você tinha nas revistas de mulher pelada, né? Que se você não podia aparecer. Tinha um cara que eu fui numa palestra do cara dele, ela, que falou assim: você não podia. Ele tinha um problema danado com pentelho e mamilo, né? Então, assim, as mulheres sempre apareciam de lado, assim, com 2 mamilos, nem pensar. Então eles faziam uma coisa meio borrada, para parecer meio uma coisa meio de lado, porque os caras tinham essa tara. Então a censura, quando ela é governamental, ela fica mais ridícula também, porque é isso, é o funcionário que vai lá de saco sem menor saco para ir, a galera que fazia teatro, né? Que você, antes de liberar a peça, você tinha que fazer uma sessão para o censor. O censor veio. Então as pessoas tinham truques, ou faziam a peça muito chata, muito lenta, para o censor ficar sem saco e ir embora. Tá bom, vai, chega, não sei o quê. Ou trocavam as intenções, falavam uma coisa assim, as partes mais pesadas, falavam meio rápido, mas você tinha que fazer uma apresentação para o censor, e o censor às vezes não tinha a menor ideia do que você estava falando, entendeu? O cara não tem essa formação toda também. Então acho que na época do regime militar ainda era bem diferente, as pessoas tentam comparar, mas porque aqui você tem uma coisa que é mais complicada, que é que você não sabe de onde vem, entendeu? Você não sabe nem as regras, né? O cara falou, sei lá, o que é errado, aí chamou, né, o urubu de meu louro, já ferrou. Então várias coisas que não pode fazer, o cara falou um negócio, perdeu o emprego, fazendo o que nunca mais pode ser socialmente aceito, porque as regras não são claras, né? E vem de tudo que é lado. Você não vem de um... Não é no acorda, amor, tive um pesadelo agora, chegou a polícia. Não, você é bombardeado por algo que você nem reparou que falou. Então isso é mais difícil, principalmente para quem exerce coisas que é humor. Por exemplo, humor sem risco. Se você correu o risco de errar, se é ousadia, você engessa. E ao engessar, você já matou o troço, porque o troço vem engessado, já não é tão livre. A espontaneidade do riso também já está questionada há muito tempo. Ao você rir, você tem que saber por que você riu, e mais ainda, você tem que se garantir de poder justificar seu riso. Se você for questionado, por que você riu? Porque isso. Não reparei. Tá, desculpa, foi mal, não riu mais, não sei o quê. E isso leva, obviamente, à situação que você, por exemplo, não tem mais programa de humor em rede aberta, porque é impossível ter. Se você for executiva de uma televisão, você não vai pegar uma roubada dessa nunca, porque como é que você vai fazer? Qual é a piada que você pode hoje lançar para todo mundo? Entendeu? Quando você teve, na verdade, nas distopias, né, orwellianas, você tem a revolução dos nichos, né? Então cada nicho é que toma conta da verdade, da sua verdade. Então, quando você vai fazer uma piada que não é nichada, como é que você faz? Vai ter que ser a coisa mais infantil do mundo, ou piada para criança, porque qualquer coisa que você vá além, né, você não vai. Então, você consegue fazer agora, você tem amigos que estão trabalhando nessa coisa mas é tudo sitcom. Que é coisa, programas bem-humorados, personagens, aí tem o personagem que é meio malucão, o outro, mas você não faz mais esse programa que é sketch, que é piada, porque alguma vai incomodar, é óbvio, entendeu? E essa galera que entrou, acho que muito de cabeça, principalmente na Globo, nessa história do humor politicamente correto, humor do bem, que veio com essa carruagem de fogo. No fim, o caldo ali entornou, porque o camarim não era do bem. O camarim não era do bem. E aí a gente fica com uma dissonância muito grande entre o que as pessoas pregam e o que as pessoas praticam. E acaba
sobrando lá, pra mas todo a mundo, né? dissonância entre o que se prega e pratica é a norma, né? Se você virou pregador, é aquela coisa, pô, um dos meus problemas maiores com a religiosidade é acreditar em homem santo, né? Ou é um ou é outro, né, bicho? Entendeu? Assim, então é a mesma coisa o pregador, em geral, ele está muito mais perto da hipocrisia do que verdadeiramente da sua mensagem, porque obviamente ninguém é essa coisa que o cara que é muito comum hoje, né? Essa coisa de você virar profeta do passado e esse caçador de erros, porque você, de uma forma muito barata, você se coloca acima de tudo. Se você está apontando erro, significa que você é superior a ele. Você está num ponto de visão onde você consegue ver, né, essa miséria humana, os erros do passado. Então você bota dedo porque porque antigamente o humor era misógino, era isso, era aquilo outro. Então você se propõe a fazer um humor que não é nada disso. E, na verdade, você faz uma coisa que não é nada disso, não é nada de nada também. Porque você fica muito mais preocupado em passar uma mensagem do que fazer rir. Então, são os novos tempos. É isso, acho que então não é só você, não tem. Qual foi a última grande comédia que você viu? Porque é difícil você ver, se você vê as coisas no formato ou de paródia, né? Eu vi uma coisa, por exemplo, tem um que eu acho maravilhoso que chama American Vandal, não sei se você já viu acho que é Netflix, que é uma paródia. O cara faz um true crime sobre uma série true crime totalmente levada a sério, de um crime completamente imbecil de um colégio, que é um menino que pinta um monte de peru nos carros dos professores, e tem logo um pré-julgado de cara, que é o cara que só faz merda no colégio. Então é óbvio que foi ele. E aí ele é totalmente cancelado, não sei o que. Aí tem uma investigação de 2 meninos que fazem, que na verdade os 2 alunos, eles têm o nome dos 2 diretores da série, mas é um achado engraçado pra caramba, mas de novo, não, e óbvio que você tem que lidar com a sua contemporaneidade, é um problema seu. Esses caras acharam, bom, tem uma onda aí de fazer true crime, vamos zoar com isso, e conseguiram zoar de um jeito muito legal, muito engraçado. Você vê o Borat, né, que era aquela coisa o terceiro Borat, ele já quer ser o segundo, sei lá o quê. Ele já não é tanto, que ele já quer meio se corrigir, ele já quer meio... Sim! Ele já quer dar... ele já tem uma missão. Ele era um cara totalmente que se dane, não. Ele agora não, ele vai dar um pau na extrema-direita. Tá tudo certo, tá no direito dele, merece dar um pau mesmo. Mas você vê que ele já chega agora, o inimigo agora é outro, né? Já chega querendo conversar com quem tá buscando meio aliados ali. Que Mas ele não já fica tá... meio TED Talk? Totalmente, tudo fica TED Talk. O que você tem, o que acho que dá para separar bastante, para não ficar também num saudosismo meio mala, que bons tempos aqueles em que você quer. Primeiro, vamos lá, sempre pergunto pra gente, ou para mim, mas pra gente do Caceta, essa coisa do politicamente correto, né? A gente nunca sentou na vida para chegar assim, vamos fazer uma piada politicamente incorreta? Não, porque simplesmente não era essa pauta, a gente não estava fazendo piada. Anos depois que você pode catalogar isso como aquilo como aquilo outro, mas um pensamento a posteriori sobre o passado, que eu falo, se você virar profeta do passado. Quando você vê assim, a TV pirata, que era tido até hoje como um programa de vanguarda, que é insensado. Para mim está tudo certo, eu era redator da TV Pirata, tenho o maior orgulho de ter feito parte de um verdadeiro dream team disso. A TV Pirata, você chega lá, a TV Pirata é de vanguarda, é revolucionário, é quisto, né, para uma galera moderninha. Você vê a TV Pirata, todo mundo usa blackface. Todo mundo, Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, todo mundo usa blackface. Por quê? Porque não era uma discussão. As pessoas não tinham a menor ideia que era aquilo, que aquilo chamava blackface. As pessoas não estavam fazendo aquilo porque eram conservadoras ou porque, isso aí mesmo que se dane, eu vou tomar lugar do humorista negro. Não existia essa questão. Então, assim, eram pessoas bem legais, bacanas, não sei o quê. Ninguém estava fazendo aquilo por ser, sei lá, conservador ou racista. Simplesmente porque aquela conversa não existia. Você não tinha essa pauta. Ninguém comendo do mesmo jeito que você não consegue adivinhar qual será a pauta daqui a 30 anos. Naquela época ninguém se dava também esse trabalho. E a gente sempre teve essa coisa, a gente sempre era na onda de fazer um humor assim, totalmente
avant-garde. A gente foi, acho que, os primeiros programas no mundo a não ter claque. Que a gente não queria claque, que a gente achava aquilo chato pra cacete. Então, que eram as coisas assim dentro do formato que a gente queria exatamente ousar, brincar com coisa que ninguém brincava. Publicidade, paródia de filme, de cinema, dublagem. Então, a gente estava muito mais nesse campo dessa experimentação do que na pauta de costumes. E a pauta de costumes era o contrário. A gente vinha de um ambiente muito careta. Agora que você tem um bando de não pode de novo. Então, era o contrário. O tesão era falar baixaria, falar putaria. Depois que isso virou, mas isso é sexista, não sei, a gente não estava reparando nisso. Entendeu? Hoje, se você chegar assim e falar assim, eu fiz uma série sobre o Bussunda, né? E a Globo lançou os 6 primeiros anos de novo da gente na nuvem, né? Aí o programa 1, que eu nem me lembrava da gente, não é nem o Caceta ainda, eu acho que é o Dores para Maiores, tem uma matéria sobre um negócio chamado Movimento Machista Mineiro, que é os caras que fundaram lá na época tinha um decálogo dos machistas. Isso saiu saiu no Fantástico, não sei o quê. E a gente pegava exatamente o que estava rolando e fomos lá entrevistar os caras do Movimento Machista Mineiro. MMM. Aí eu nem me lembrava disso. Aí eu fui lá na época divulgando o negócio do Bussunda. Aí um jornalista aqui da Folha do Estado, não me lembro, falou que assistiu o programa e falou: você viu? Eu vi, você fariam isso hoje? Eu falei: por quê? No que você faria um negócio assim? Porque primeiro não existe movimento machista mineiro. Isso não iria nos ocorrer, não viria do nada essa ideia, vamos fazer uma piada. E a gente lidava com aquela contemporaneidade. A nossa pauta era Jornal Nacional, Fantástico, novela. Basicamente, o que é que o povo brasileiro assiste? É isso, então a gente vai brincar com isso. Isso era o basicão. Então, assim, o que não era... Por isso que a gente foi popular pra cacete, por isso que a gente arrebentou da audiência, porque a gente estava ali ligado com o que o público estava sabendo. A gente não estava querendo fazer o que o povo gosta. A gente estava fazendo o que a gente gostava, mas a gente queria uma conversa mais ampla possível, exatamente para você não ficar aquele camarada que está falando uma coisa que ninguém entende, ninguém sabe o que você está falando, então ninguém vai rir. Então, era esse tipo, digamos assim, de atuação, porque a gente atuava no mass media, na maior empresa de comunicação do país, e que você tinha um share inacreditável, então você tinha que falar para todo mundo, e por isso que todo mundo também já, não, assistia com meu pai, a família toda assistia junto, porque além da gente estar jogando para um Brasil de audiência, ninguém nem pensava em nichar, fragmentar, porque não existia isso, não existia nem essa possibilidade, entendeu? De você fragmentar, você não tinha, falo isso, o feedback de uma piada era uma carta no correio, entendeu? O camarada que ficava puto com a piada, ele tinha que estar muito chateado, porque ele tinha que escrever a carta, ele tinha que ir numa agência do correio, tinha que selar a carta, postar a carta, e aquela carta ia chegar não sei quando você, se por acaso você lesse aquela carta, era de uma piada que já foi não sei quanto tempo atrás. Então, só essa distância, quem queria vocalizar não chegava a você. Aí é óbvio que hoje todo mundo pode vocalizar, é óbvio que o Nelson Rodrigues falava também, né, que a pior coisa do século XX foi ter dado voz à multidão. Hoje não há voz, hoje é uma balbúrdia, todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo está muito nichado, todo mundo está na sua própria trincheira. Agora, ao mesmo tempo, você tem mecanismos de confecção, isso aqui, ferramentas de uma democracia inacreditável, todo mundo, qualquer criança, cachorro tem acesso ao que quiser, e você também tem cenas que não existiam. Desde o stand-up a uma, por exemplo, você vai qualquer cidadezinha hoje do Brasil tem alguma coisa de stand-up, não sei o que realmente deu uma capilarizada pelo país, e como também a questão do humor que vem da telinha de hoje, que é o celular, a quantidade de meme, figurinha, coisas que você não tem uma ideia quem produziu, mas que é uma produção gigantesca, né, de humor que chega até você hoje, mais do que nunca, só de outro jeito. Não é mais às terças-feiras, depois da novela, não sei o que, chega a todo momento, a toda hora, como tudo. Tudo chega a todo momento, a toda hora, de todas as direções. Por isso que também as pessoas também não têm essa percepção tão organizada do que elas mesmas consomem. Tipo assim, eu me lembro assim, a gente ficou 20 anos no ar, né? E todo ano a Globo lançava a grade do ano seguinte. Só a palavra grade já é um negócio de
de que século é isso? Entendeu? Não, te agrade, entendeu? Então, hoje você chega assim no Globoplay, né? Qual é o principal produto do Globoplay? A novela das 9. Só que ela não é das 9 mais. Ela é de quando for. Então, mas ela continua sendo o principal produto. Só que as pessoas consomem aquilo de um jeito completamente customizado, fragmentado, do jeito que for. Então, isso mudou. Você falou isso da preocupação que vocês tinham de fazer o humor do jeito que vocês queriam, mas com aquilo que as pessoas sabiam. Sim. De que forma que você vê a produção, não só de humor, mas a produção artística também, de novelas, de seriado, que hoje incorporam coisa que eu achava que nos anos 90, 2000, nunca a gente ia voltar para isso. Incorporam o vocabulário de uma elite, as demandas de uma elite. Tem que ter lá menine, não binária, não sei o quê. Que não sei nem se é demanda das pessoas que são não binárias, começa daí. E também não é algo que a população domine. Não é uma forma de você abrir uma brecha também entre rico e pobre. Cara, eu não sei, né? Como eu estou afastado há muito tempo da coisa assim, eu acho que ficou muito confuso você definir o que é parte, o que é todo, o que é do ambiente, da bolha, e por exemplo, que as pessoas vivem, às vezes, principalmente a galera aí de mídia, classe artística, mesmo também outra galera de judiciário, que for, todo mundo meio trancado entre os seus iguais ali. Então, aquelas urgências, né, que são, por exemplo, eu sempre falo assim, o politicamente correto. O cara vai num baile funk e vê, não tem politicamente correto, não existe. Não sabe nem o que você está falando, entendeu? Então, tem várias coisas que são tomadas como do tempo, né, da época, e que também mas são das tribos, que também a época é das tribos, entendeu? Então você não tem a menor ideia se não, isso é uma agenda de hoje, então não adianta você ser retrógrado, aliás, melhor não ser retrógrado ou saudosista, ou não, ou isso é uma tal da vanguarda revolucionária que está levando adiante a sua própria pauta goela dentro dos outros. Só que são várias vanguardas revolucionárias querendo mandar sua mensagem goela dentro, e você não sabe, isso é mensagem mesmo ou isto é nicho, isso é de novo que todo mundo virou, está lutando por audiência, por influência, por patrocínio. Hoje as zonas cinzas são muito complicadas. Eu estava lendo um livro do Risério, que ele fala isso com várias coisas brilhantes que ele fala, que pela primeira vez você teve a fusão nas redações, que a redação sempre foi meio de esquerda e o comercial sempre foi meio de direita. Então tinha esse embate, assim, você teve hoje a fusão dele, falou do guichê com o clichê. Então, assim, todos os dois estão no mesmo modo, porque a pauta da redação também é vista como lucrativa para a galera do comercial. Então você tem desde ações assim, tipo, você vê no festival, de repente uma telefônica que nunca fez nada, presença preta, você quer porque a telefônica tá ligado? Não, porque é uma pauta, é uma agenda, legal que tenha isso, bacana, porque somos um país obviamente mestiço e negro, então vamos lá, vamos ter essa participação. Ou não, ou isso é só uma jogadinha comercial, cosmética, não está mudando nada para trás, mas é uma oportunidade que as pessoas têm que tá jogando, né? Então, eu não sei, hoje, por exemplo, a própria definição, quando a gente chegava lá nos anos 90, até os anos que a gente ficou 20 anos, até os 2010, a ideia de um Brasil de audiência, a ideia de que você tem uma capilaridade, que você precisa falar para essa massa, o tal do mass media. Hoje, por exemplo, é complicado, porque exatamente você não tem nem as utopias totalitárias querem ser generalistas, elas querem todo mundo, ninguém está falando o nome da humanidade, do plano, todo mundo está falando ali do seu segmento, da sua tribo, do seu... Então, para você fazer isso para uma mass media é difícil, e ao mesmo tempo você tem assim, quando você falava em audiovisual, qualquer coisa de qualquer época atrás, você diz assim, quantos cinemas tem por país? O Brasil tem menos cinema que Buenos Aires. O Rio de Janeiro tem quantas salas de cinema? Aí você diz assim, quando você chega na televisão, fala assim, quantos domicílios a Globo atinge, a Bandeirantes atinge? O município, o domicílio hoje, são coisas tão também que nem grade.
São muito porque as pessoas hoje elas atingem não só o indivíduo, como compartimentos do indivíduo. Os mecanismos sabem muito mais sobre você do que você mesmo. Então, assim, todo mundo que é conectado meio individualmente, entende? E também, assim, vamos dizer, esses indivíduos são analisados e compartimentados em milhares de fragmentos. Então, como é que você faz uma coisa que é mass media? Como é que você faz uma coisa que é para todo mundo? Menor ideia. Entendeu? Eu acabei de fazer, por exemplo, agora um produto que bombou. Entendeu? Você Sim, não faz mas foi para pensando todo mundo. Sim, mas eu sempre faço para todo mundo. Eu nunca penso que vou fazer A sua cabeça não nichou. Nunca, até porque eu não venho daí. Eu até faço, para mim é muito assim, constrangedor certas coisas. Me chamaram para dirigir um projeto agora, não tem nada a ver com nada, a ver com neurociência, não sei o que, blá, 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 com questões de estudo do cérebro, mas para pegar no edital, era legal que eu me declarasse diretor negro. Eu falei, pô, mas jura que tem que fazer isso? O tema não tem nada a ver com isso, parece ser um negócio meio um truque que você está usando. Eu não tenho o menor problema com isso, é óbvio que eu tenho origens afro, como também tem, o meu avô também era português de origem europeia, então eu sou brasileiro, misturado, entendeu? Então não é uma questão de você não ter problema, mas essas questões todas acabam virando meio um tipo de artifícios para você conseguir, sei lá o quê. No meu caso, como a gente vê do audiovisual, eu falo assim, desde que a gente era underground, que a gente fala do tempo do pré-amadorismo, que a gente vendia jornalzinho de mês em mês, de bar em bar, a gente queria atingir o maior número de pessoas possível. Entendeu? A gente nunca quis fazer um negócio, não, vamos pegar só a galera próxima do Leblon. A gente sempre quis, porque não era possível. A gente não tinha meios de atingir. Quando a gente foi para a comunicação de massa mesmo, a gente sempre ficou muito contente, né? A gente nunca viu aquilo como um problema. O tal que a gente tem essa coisa também no hábito, né? O consumo popular no Brasil. Você vê assim, qualquer filme brasileiro que arrebentou de público foi mal visto pela crítica. Qualquer um. Únicos que não foram mal vistos foi Dona Flor, porque também é do clã Barreto. Eles têm. E é bom filme, não estou dizendo, mas tem uma proteção de turma. De Paulo Gustavo, Trapalhões, Mazzaropi, Leandro Hassum, todo mundo que botou milhão pra cacete, até Tropa de Elite que botou pra cacete foi fascista. Então, teve que refazer depois. Depois teve que dar um ali do lado. Porque ou é popularesco, ou é comercial. Então essa coisa do consumo popular, entendeu? Um livro do Paulo César Araújo chamado Não Sou Cachorro Não, que ele estuda a música, que ele faz isso, que na música só é respeitado o que é vanguarda ou tradição. O que é do consumo do povo é sempre visto, o nicho popular é lixo. Que é isso, é baixaria, rima pobre, ritmos lascivos. O nome que você é popularesco. Luiz Gonzaga foi assim, Chiquinha Gonzaga também foi assim. Toda essa galera que eu falo, há 400 e poucos anos no Brasil, onde preto e pobre foi se divertir, alguém chamou a polícia, entendeu? Alguém sempre chamou a polícia. Desde do batuque, não sei o que, até o baile funk, o nego chama a polícia. Então você tem um problema muito sério com a questão do consumo popular. Qualquer coisa que faz sucesso é meio, o Tom Jobim já falava, é meio suspeitoso, entendeu? Porque você teria feito concessões, não sei o quê. No caso do que eu fiz agora, ao contrário, a gente queria fazer, foi uma incursão no tal do True Crime, eu nunca tinha feito na vida, eu fui fazer exatamente por causa disso, por uma experiência que eu nunca tinha feito, e para um stream mundial. Então, assim, a gente sabia que tinha uma história muito forte, porque é uma história que teve muita força já quando aconteceu. Então, não era uma coisa que a gente sabia, todo mundo sabia, que o caso Nardoni era um negócio. Eu não tinha a menor ideia da planetariedade, digamos, do alcance dessa história. Isso nos surpreendeu, mas a gente chegou assim, a gente queria fazer um negócio para quem quisesse ver. A gente teve a preocupação de a pessoa que conhece essa história, a gente queria ter atrativos para ela, você não lembra bem, e a pessoa que não conhece a história mais ainda, entendeu? Mas no lance aí do True Crime, essa coisa, quando você conta uma história real, eu acho que você ainda tem uma base que você consegue, embora vários ainda têm
avisos antes, né? Esse negócio aconteceu numa época em que tudo hoje tem aviso de gatilho, não sei o quê. Mas quando você vai no true, né? Não precisa ser crime, mas qualquer coisa da vida real, o baseado em fatos reais, você ainda tem uma certa liberdade. Embora eu até tive um amigo meu que teve um problema disso, que eles trabalhou na produção da ficção, né, da Boate Kiss, e chegou um momento que o negócio estava quase pronto, os caras falaram assim, aí tem um comitê lá, não sei da onde, do stream lá que lançou, falando que tinha um problema de diversidade, o projeto. Os caras falaram assim, mas foi em Santa Catarina, o que eu posso fazer? Foi lá, as pessoas são aquelas, entendeu? Não, mas idade não, você tem que botar assim, não, mas tem que ter... Aí bota um personagem, que é um policial, isso aqui, para poder não ficar todo mundo só lourinho, branco, não sei o quê. Mas quando você vem da vida real, você ainda tem uma certa margem de manobra para você contar a história do jeito que as pessoas, pelo menos que testemunharam, estão contando. Quando você vai para ficção, hoje é muito complicado. Muito complicado. A ideia de você ter, por exemplo, o personagem errado, o personagem que é mau caráter, o personagem, se você escrever um personagem que é racista, que é sexista, que você tem que botar ele tão demonizado, ó, é o vilão, hein? O cara, você tem que botar rabo, chifre, dente, senão não passa. Senão então tem várias coisas desse tipo que são complicadas hoje para a criação. Desde o De Gentili fala um pouco isso, né? Da diferença dos dois lados, né? Que um lado te xinga, te deseja que você tenha doenças seríssimas, que é mal para sua mãe, para os seus filhos, mas o outro lado é diretor de um streaming, entendeu? E impede o seu projeto e não sei o quê, porque você não é... Eu já tive o projeto de Nelson Rodrigues barrado por um stream, porque... Não, falando que o Nelson Rodrigues é bolsonarista. Então, assim, o Nelson Rodrigues morreu, morreu em 1980, né? Assim, então, e isso é um praxe, porque as pessoas também têm certos temores, né? De meter a mão em certos assuntos. Não, melhor não mexer. Eu senti um pouco isso com o Simonal, que foi o primeiro documentário que eu fiz, que era muito engraçado. Porque quando eu falei, que ele queria fazer documentário, aí me deu a ideia de fazer o Simonal, achei a história fantástica. Eu falei, vou sair para tentar parceria, para arrumar uma grana para fazer. E era muito engraçado, porque ou a pessoa não tinha a menor ideia do que você estava falando, do que era Simonal. Aí dava também a dimensão do soterramento do cara, quando ele virou assim, um incógnito, um pária, que ninguém... Você falava, ouviu falar, não sei quem é que você está falando, ou o cara ouviu falar e era muito pior. Aí eu disse, não quero mexer com isso, não quero tocar nesse assunto, porque esse assunto vai desagradar as pessoas, não sei o quê. Então, acho que assim, a vida real, ela tem algumas dificuldades, principalmente no Brasil, com essa coisa de, o herdeiro que não quer deixar contar a história, o direito de imagem, o cacete. Mas a ficção hoje, se você não tiver um negócio muito no figurino ali, aí você tem que ter, tem que ticar tudo, não, tem que ter gênero, tá coberto, tem 62, tá. Raça, tá coberto também. Então você tem várias coisas assim que eu acho que são complicadores, mas são da época. Azar que está fazendo, se vire. E com relação ao humor, a gente falando desses fatores, você falou da questão do stand-up. O stand-up é uma coisa que vem mais ou menos nessa mesma época. No Brasil. No Brasil. Você percebe nas pessoas uma confusão com relação ao que é humor, discurso objetivo, discurso subjetivo, mais no stand-up ou não, na ficção também? Porque o stand-up não tem um personagem. Eu vejo muita gente que... começa a projetar um personagem fictício em cima do humorista. O problema é esse, né? Primeiro assim, vamos lá, várias coisas são para muito poucos, né? Ironia, sarcasmo, essa coisa de você diferenciar o que é texto do que é opinião, entendeu? Assim, então você tem... E no stand-up eu acho que deve ser muito mais confuso ainda, que embora eu não pertença à cena e nem consumo tanto assim, conheço alguns, mas não sou um frequentador. O Hélio, por exemplo, faz stand-up, está na cena, viaja, faz um monte de show.
Eu não, eu sempre, muito perifericamente, vejo alguma coisa no YouTube, às vezes estou viajando, vou assistir não sei o que é o outro ali. Mas o stand-up ele tem como definição essa coisa paisana, né? Essa coisa cotidiana. O cara diz, pô, eu tava vindo para cá, e não sei o quê, entendeu? Vim lá do Alabama, e não sei o quê. O cara conta uma história que como... Então, essa confusão é meio proposital. Várias coisas ali, obviamente, não aconteceram, e várias coisas ali o cara está falando exatamente porque ele sabe que está causando para a plateia, tem um impacto para a plateia. Várias coisas também você testa. Por exemplo, quando a gente fazia show e não era stand-up, tinha várias coisas que a gente fazia. A gente, primeiro, antes de sair rodando, a gente fazia uns shows de teste, né? Nos lugares mais assim, que não é hoje é impossível, porque você não tem mais essa diferença clara entre privado e público, reservado e expandido, porque um camarada que te filma, por exemplo, você faz uma piada merda, deu ruim, você não faz de novo. Você faz uma piada merda, foi gravado, foi filmado, virou eterno aquilo. Então, assim, você tinha várias coisas desse tipo que você podia aferir, que hoje em dia são mais complicadas, né? Você vive essa época onde as coisas são muito novas para quem é novo, quanto mais para quem não é novo, como eu, por exemplo. Então você tem várias coisas que sempre tiveram estabelecidas e não estão mais, como público e privado, passado e presente, entendeu? Coisas que hoje em dia é tudo embaralhado. Então eu sempre falava assim, a liberdade de expressão, ela sempre foi inversamente proporcional ao tamanho da plateia. Você com uma pessoa, você pode falar o diabo, com 1 milhão de pessoas, menos. Porque 1% de um não é nada, e 1% de 1 milhão é gente pra cacete, que pode te pegar na esquina o diabo, e ligar pro teu patrocinador, o cacete. Só que o tamanho do público já não é mais definido pelo momento que você tem. Então, se você tem, por exemplo, eu sempre uso exemplo, o negócio do cara pelado no museu. Né? Que lá, tu vê aquele vídeo, eu um dia ainda vou contar, mas não deve ter 40 pessoas ali naquele vídeo. Ou seja, um evento de 40 pessoas, você pode ver cada rosto, não tem ninguém puto, ninguém indignado, ninguém chateado, todo mundo no máximo olhando ou blasé para o negócio, legal, foi embora. O que se fez ali é todo mundo que não estava lá, que não foi lá. Então, essa ideia de que você pode ter uma coisa de um contorno só cá entre nós, você faz um pocket show. Então, a coisa do stand-up hoje, por exemplo, o Léo Lins, né? O Léo Lins, ele é uma escola. O Léo Lins, o Andy Kaufman, assim, são os caras que sempre existem. Madureira é um pouco assim, é o cara assim, tipo, desde moleque, assim, o que é que não pode fazer humor? O que é que pega mal fazer? Vou fazer. O tesão é esse. O camarada está um pouco se lixando se ele acha aquilo ou não acha aquilo. Ele quer essa coisa mesmo assim. O Madureira tem essa coisa de, porra, vamos chocar. A ideia de gostar disso. Então tem um quê? O Establish tem um troço desse também, mas de outros lados, que é uma coisa assim de. Você vai incomodando, você tem um nível de tanto de água mole e pedra dura, que fica engraçado só você ficar chateando. Isso é para muito pouca gente, para muito pouca gente disso. Então, mas você tem ali esse tipo de espaço, esse tipo de lugar para esse cara que está exatamente ali, até provocando levar porrada, o cara que quer ser... Isso está virando extinção, entendeu? Porque você tem um certo clamor, ou eu não digo nem um clamor popular, mas eu acho que tem uma vontade assim meio de, na ideia de que você, em nome do combate ao ódio, você está falando assim, você está exigindo uma fofura, uma asepsia, um tom de todo mundo vai ser cheiroso, ninguém vai poder feder um pouquinho, ninguém vai poder falar uma bobagem. Então esse mundo aí, além de ser muito autoritário e irreal, né, ele é muito louco, né? Ele é muito louco, porque ele exige várias tomadas de providências individuais de controle. Você não pode rir sem querer, você não pode falar uma bobagem sem querer. Se você falou um negócio aqui e que escapou, vira monarque, entendeu? Ou você vira qualquer coisa assim. Então tudo tem que ser muito medido, né? Dentro dessa nova era, eu acho que várias coisas vão
se transformar no que a gente conheceu. Já como do mesmo jeito que vários livros estão sendo reescritos, várias coisas não vão poder ser escritas exatamente porque elas não atendem certas... Até eu já ouvi demais. Eu tive um amigo meu outro dia falando, porque eu fiz um projeto de um longa policial, não sei o quê, que também foi vetado porque os personagens eram mau caráter. Entendeu? Como assim, gente? Exatamente. Não, mas o cara é mau caráter, o cara não tem um valor moral. Sim, mas e aí ferrou, né? Porque aí você só vai poder botar, então só vai ter, né, o fantasminha camarada, o fulaninho que é fofo, que faz... E é isso, vai virar um mundo de Teletubby, entendeu? Nem Teletubby pode, que tem leitinho, quentinho, essas coisas, nem Teletubby deve poder. Então é um pouco isso, entendeu? Você tem, eu acho que quem está lidando com criação está tendo coisas sensacionais, tipo você vê a coisa, por exemplo, da inteligência artificial. Eu fui outro dia uns testes de... Até uma série que eu vou fazer de imagem. É inacreditável. É inacreditável. Você faz assim, você faz imagens de arquivo, eu faço imagem de arquivo sua. Você fazendo... Ontem, a Madalena em Brasília espancou, não sei o quê. Você faz uma imagem. Óbvio que a gente, no nível que a gente quer fazer, é um nível que a gente está deixando claro que aquilo é feito, entendeu? Mas você, dependendo do orçamento e do teu saco, você faz o que você quiser. Isso tem risco, mas também é maravilhoso, entendeu? A quantidade de... Você pega hoje teu filho com um iPhone, entendeu? A quantidade de coisas que ele, com o mínimo de interesse que ele pode fazer, ele filma em 4K, ele edita, ele faz efeito especial, ele inventa, ele plagia, ele cola, e o diabo, e ele transmite. E aquilo não é uma coisa que fica no quarto dele. Você esquece. Eu falo sempre isso também, assim, o Chico Anísio, que é a maior expressão do humor brasileiro, se ele não tivesse saído de Maranguape para o Rio de Janeiro, ninguém sabia da existência dele. O Whindersson Nunes não precisou sair. Entendeu? O Whindersson Nunes, lá no quarto dele, lá em Teresina, salão onde ele morava, ficou e tem muito mais rico que o Chico Anísio sonhou em ser. Então, tem avião e o cacete, exatamente porque você não precisa mais estar, né, no grande centro para você ser difundido, e ao mesmo tempo também você não precisa ser contratado por ninguém para você ser veiculado. Isso significa que você tem um puta avanço da democracia das ferramentas, então você não precisa ser contratado por uma emissora de televisão para suas ideias chegarem a um povo todo, mas ao mesmo tempo também você teve essa transformação onde as pessoas hoje, a maioria das pessoas são CNPJ. A maioria das pessoas viraram literalmente veículos. Então elas são emissoras. Então elas emitem conteúdo, entendeu? Ou próprio ou retransmitido. De qualquer forma, quando ela tem lá 100 seguidores, 100 mil seguidores, sei lá quantos milhões de seguidores, ela está no negócio do veículo de comunicação. Ela está disputando plateia, audiência, influência, patrocínio, poder, como qualquer Murdoch, qualquer família Marinho estava, que era um negócio para poucos, e agora foi muito mais, né, metastaseado. Isso é maravilhoso, de novo, porque você tem... Os players hoje são bilhões, mas isso também é muito confuso, porque essa quantidade de veículo não tem como não dar colisão. Porque é todo mundo disputando. O Resério fala isso também, assim, hoje em dia não é negócio a lésbica negra ser aliada da branca. Não é negócio a lésbica negra gorda ser aliada da lésbica negra magra. Porque quanto mais fragmentado, quanto mais nicho, você pode disputar a sua própria representatividade. Você não está disputando com o conjunto, né? Você está fragmentando esse conjunto, então tem mais chances. Você tem, não, mas eu sou liderança daquilo, o ativismo é muito engraçado. Eu estava pensando sobre isso outro dia, tanto eu li um negócio sobre isso, que é uma coisa que no Brasil tem muito isso também, não sei se no mundo, tanto o ativismo quanto a justiça, elas foram muito anabolizadas muito recentemente, entendeu? Por causa de, primeiro, que você joga direto para uma plateia, você está jogando, ser mais do que o avanço da causa que se dava historicamente através do convencimento do discordante.
ou do camarada que estava na zona cinza. Hoje não, hoje você discrimina o discordante, você já chama de fascista, nazista, o cacete. Você não quer aquele cara, ou seja, você está pouco se lixando para o avanço da sua causa, porque você quer mesmo ficar nela, porque é com ela que você negocia, dela que você vive, dela que você permuta, dela que você, né, abrange ou aparece. Então, nesse tipo de... nessa enormidade de players e de temas que vão se misturando, né, eu acho que fica muito difícil você pensar em soluções, estratégias ou mesmo debates um pouco mais amplos ou mais globais, porque não interessa. Você vê na política, entendeu? Na própria política normal, esquece rede social, cacete, todo mundo hoje faz parte de um compartimento. Você não tem a coisa sendo um projeto de, sei lá, não estou dizendo nem de país, que todo mundo hoje, o cidadão comum, ele é basicamente o cidadão sem lobby. É o camarada que ninguém está cuidando do interesse dele, porque não sei. E todo mundo está ali disputando no Brasil, mais ainda, porque a gente é muito, né, patrimonialista, não sei o quê, esses nichos, esses tipos de microespaços, não sei o quê. E aí você vira isso, todo mundo é canal, todo mundo é difusão, e todo mundo, obviamente, está contribuindo para essa mixórdia aí, que é difícil você saber o que você está ouvindo, se aquilo é um clamor real ou aquilo é uma instrumentalização de uma pauta privada, própria. É isso. Mas existe já uma, vamos dizer, uma reação de... Antes a gente tinha as grandes redes de TV, aquelas poucas famílias que dominavam. Você já tem uma reação de elites de como dominar, porque determinadas pessoas podem dizer o que quer que seja. Sim. Elas podem matar um bebê ao vivo na televisão. Que não vai acontecer nada porque já se cria esse esquema de blindagem. É uma né? frase que eu acho que pelo menos foi popularizada para mim pelo Gentili, né? Não é o que se fala, é quem fala. Né? Se você tem, dependendo quem for, pode falar as maiores atrocidades que se dane, e dependendo de quem for, não pode nada. Tudo é distorcido, tudo é... Não sei o quê. Você tem várias coisas, tem até um joguinho que você recebeu, você bota 50 frases para dizer quem falou Lula ou Bolsonaro, você não acerta, entendeu? Que foi, e obviamente, né, os dois times têm como certo a sua certeza, né, a sua razão, e para gente que está mais assim, aqui distante, você vê, caramba, né, e tem essas coisas. Você tem essa coisa que é interessante, que você falou, tanto digamos, dos indivíduos ter essas possibilidades, falando do Whindersson Nunes, o Felipe Neto, esses caras que são um alcance que só redes de televisão tinham, entendeu? Como você também vê grupos, principalmente na coisa do identitarismo, né? Nichos que também vão se aglomerando, mesmo dentro dessa fragmentação, não na ideia de querer abarcar todos, né? Mas queremos de dominar o discurso, de dominar a pauta, ser tanta coisa da linguagem neutra, como uma coisa desse tipo do gênero, da coisa racial, uma pauta que é imposta. Então, se você discute, por exemplo, a questão agora da irmã da ministra, né? A ministra que é a irmã da Marielle, se você falar qualquer coisa assim, você já vai entrar num risco de você estar sendo acusado de alguma coisa porque você é racial. Não estou discutindo isso, estou discutindo o uso de um avião, não estou discutindo a cor da pessoa. Mas tudo isso é trazido hoje em dia para uma discussão que você não sabe também o quanto isso está servindo realmente a um avanço de uma causa, uma luta contra a discriminação, uma conquista de um maior espaço, ou só é a interdição do adversário, e só é mais ainda a não construção de pontes, que eu acho que essa que é a coisa que eu acho mais dramática, que quando você vê todo o histórico que é ocidental, né, vamos lá também, né, não estamos falando daqui, né, não estamos falando vai falar de politicamente correto, de discussão de gênero fora do Ocidente, isso é louco, entendeu? Então você dentro do mundo ocidental, você tinha Martin Luther King falando assim, um dia eu sonho com uma época onde a cor da pele não será importante para ninguém. Hoje a cor da pele é a coisa mais importante para gente que se acha progressista pra cacete. Para mim toda vez que se fala disso, para mim tem um nazista no túmulo comemorando, ganhamos! Né? E que isso passou a ser a coisa
mais importante, divisora de água, então a coisa. Então, e você tem algumas coisas que você já coloca agora no gênero. Então, se você já estabelece, por exemplo, não existe racismo reverso, né? Pô, vamos discutir isso, não. Você já é fascista, nazista, se quiser discutir isso. Isso é uma coisa que foi colocada. Então, aí você chega assim, primeiro que você acaba, né, dando licença livre para quem quer ser racista reverso, já que não existe, e segundo que você impede essa discussão antes que ela brote. Então, e você já estabelece como uma verdade absoluta algo que é uma conclusão de uma galera. Entendeu? Opa, peraí, tem discussões aí, entendeu? O próprio fato. Não, mas por quê? Não, mas para ter o racismo reverso, o racismo é uma estrutura de poder dentro do contexto histórico, então você teria que, no dia que tiver navio branqueiro, você pode ter o navio, o reverso. Cara, primeiro que o racismo tem de japonês com chinês, tem de árabe com árabe, não é só Tutsis e Hutus em Ruanda não tem explicação, não foi violência, não tem, então, não teve óbvio que teve a coisa do Novo Mundo é importantíssimo, o período colonial é importantíssimo, o tráfico negreiro é importantíssimo, mas vamos lá, existem outros tipos, né, de racismo manifestos aí na história da humanidade, hoje mesmo, e mais ainda, o racismo, ele não é necessário para existir o racista. O racista pode ser racista. Uma coisa é o racismo institucional, com lei que proíbe, segregação, apartheid, o diabo, os caras não podem ter emprego tal, não pode cair na piscina, tudo é separado. E outra coisa é o racista. A mesma coisa assim, a pedofilia é ilegal, é criminosa, é abjeta, mas tem o pedófilo. O cara está na clandestina. Então, o sujeito ter esse sentimento ruim de ódio a alguém é um ato individual. É um ato. Não, eu quero ser escroto, entendeu? Então, o camarada que. Então, você pode sim ter atitudes repulsivas e contra uma outra pessoa só pela cor dela, independente de qualquer conjuntura histórica, porque foi um ato seu, você que resolveu chamar branco de safade, entendeu? Ninguém te obrigou a isso, mas é um ato racial. É óbvio que todo branco é safade, entendeu? Então quando você tem esse tipo de interdição do discurso em nome de uma galera que apossou-se da pauta, dizendo isso aí você não pode discutir, isso eu não pode discutir, e ainda é uma galera que se acha progressista, entendeu? Fica complicado, porque obviamente ou você é progressista ou você é interdita, entendeu? Ou você está discutindo a democracia e a acomodação das partes, das desavenças e das divergências, ou você não quer interditar isso. Entendeu? Você quer impedir que o fulano que você odeia fale horrores no canal dele do YouTube. Mas o outro fulano que você adora, né, e que fala, você tem que entender assim, pô, tem gente que odeia aquele camarada, entendeu? Eu, por exemplo, tem gente que odeia o Chico Buarque. Entendeu? Tem gente que odeia o Chico Buarque. Para uma galera assim, tipo, Chico Buarque é uma unanimidade que pode existir no país. Entendeu? Eu falei, caramba, entendeu? Olha só, para você é uma unanimidade. Esse cara odeia a unanimidade. Esse cara que é unanimidade. Então, assim, óbvio que para mim, assim, eu não caguei porque o Chico Buarque pensa, fala. Não sei, caguei não é que eu caguei, mas eu não consumo isso até agora. Você vai dizer, não, o cara, é a mesma coisa que o cara fala assim, não, mas o Picasso, hein? Pô, mano, Picasso, velho, entendeu? Realmente você está falando do Picasso, entendeu? Você fala, não, morreu Pelé, não, mas eu tenho muitas restrições ao Pelé. Eu falei, pô, imagina a você, velho. Se você tem restrições ao Pelé, imagina eu a você, entendeu? Que você então, tem óbvio que você não é uma coisa assim que você tem que passar pano para qualquer coisa que as pessoas façam, mas as pessoas se colocam nesse lugar onde você detesta alguém porque ele não concorda com você. Você não gosta dele. O Chico Buarque porque o Chico Buarque é lulista. O fulano porque é bolsonarista. O fulano outro quê? Porque é complicado, eu acho. O Picasso porque o Picasso era misógino. Entendeu? Eu não sei, eu não casei com o Picasso, eu só vi as músicas do Chico Buarque, então eu acho, continuo achando um puta compositor, continuo achando um puta pintor, não voto em quem o Chico Buarque fala e não queria ser mulher do Picasso. Agora, o que eu posso fazer? Entendeu? Tá lá, entendeu? Então é isso, entendeu? Diga.
Tem uma linha de raciocínio que diz que o fato de muitas pessoas públicas estarem falando dessas coisas significa que a gente está prestes a ter uma melhora nesse cenário de pluralidade ou até de permissão à criatividade, ao humor. Como é que você... Qual é a sua perspectiva para isso? Você acha que melhora? Há uma linha e a outra linha que fala que ainda tem que piorar muito antes de melhorar. Eu não tenho esse prognóstico, não. Acho que as coisas são com passo de formiga e sem vontade. Eu acho que por muito mais velozes que as coisas pareçam, elas têm realmente muita velocidade, isso não significa que sejam transformadores. Eu acho que existe muita balbúrdia, muito calor e pouca luz, entendeu? Assim, eu acho que tem essas coisas. Não vejo muito assim num horizonte curto, principalmente no Brasil, um cenário de apaziguamento. Por exemplo, você já tem no mundo alguma galera que seria assim de um centro-esquerda ou até mais à esquerda, Camille Palha, por exemplo, criticando a questão do identitarismo, não sei o quê, a questão de quanto de selvagem, tem essa coisa, né, tribunalesca, que toda hora todo mundo está julgando todo mundo. E algumas pessoas também que estão discutindo essas coisas, que eu acho que tudo bem, isso significa já, mas como tudo lá acontece 20 anos antes, 30 anos, acho que demora para a gente mais ainda. E até porque a gente também tem essa coisa esquizofrênica, que a gente tem uma esquerda progressista, que se autotitula progressista, muito anti-americana e totalmente calcada numa pauta americana que os caras não conseguem meio perceber isso. Várias coisas, de gatilho, até a questão racial, então, é inacreditável como é importada, como vem goela dentro e dane-se a sua experiência de civilizatória, ou diabo que seja, que não tem, ou histórica, não tem nada a ver. Então você tem aí já essa coisa do... Mas que você perguntou, cacete? Eu fui para lá para pouco. Se você acha que está melhorando ou se você ainda vai ter que piorar? Eu acho que tem, assim, agora, no nosso caso, entendeu? Que eu acho que a gente vê assim, a gente tem uma questão que toda hora a gente fala, porque a polarização. O Brasil tem umas coisas que combinam com isso, porque eu acho que mais do que a polarização, hoje a grande discussão para mim é a fragmentação. Que se fosse dois polos, a gente até conseguia meio, vocês dali, vocês dali. É que é isso, que as pessoas vão fragmentando seus nichos e vão, na verdade, cada vez mais defendendo seus interesses mais paroquiais. Então, acho que os polos mesmos são muito mais difusos no Brasil. E no Brasil a gente tem uma coisa mais particular, que você chega assim, você pega essa polarização do mundo, Trump, Putin, você tem de um lado uma força autocrática ou populista, e que você tem aí do outro lado a galera que tenta meio se juntar contra isso. Então você tem lá na Venezuela a força dominante, a galera que é contra aquilo, um saco de gato. Então você tem esses dois polos, claro. Trump, a mesma coisa, o Putin, a mesma coisa. No Brasil você tem dois polos. Você tem dois populismos. Entendeu? Não sei se outro lugar tem. Entendeu? A gente tem dois populismos que se enfrentam e no momento estão se revezando. Entendeu? Você não tem essa coisa assim que é uma coisa que uma galera vê aquilo como era na época da ditadura militar. Você tem a ditadura militar, então o resto, todo mundo, quem não queria a ditadura militar, está todo mundo ali na mesma festa, no mesmo saco de gatos, mesmo se desconfiando, mesmo não se gostando, mesmo não se dando beijo na boca. Aqui hoje a gente tem esses dois centros de devoção, que eu falava isso quando a gente fez o humor, né? Quando a gente falava isso, não, do humor político. Eu sempre falei isso, que a gente nunca teve problema com político eleito através do voto. A gente sempre teve problema com político eleito através do devoto. O devoto que é complicado. Entendeu? Então, e foi surgindo isso, que quando a gente... Nosso primeiro, assim, que a gente sempre sacaneou, o presidente, o governador, o cacete, o primeiro problema foi com a galera do PT, com o Lula. E a gente conhecia o Lula,
passamos o nosso primeiro filme lá no Palácio da Alvorada, no Cine Alvorada, ele, Dona Marisa. Tinha gente do grupo que votava no PT, tinha gente do grupo que não votava no PT, isso foi normal. Mas quando entrou essa coisa, principalmente pós-mensalão, que aí teve o negócio a mídia golpista, PIG, Partido da Imprensa Golpista, o cacete, que aí virou um negócio de, então estão querendo derrubar o Lula, então todo mundo que não está com nós, eles contra nós, começou ali, pelo menos pra gente. A gente, então aquele negócio ou está com nós, ou está contra nós. Então, quando a gente foi ali aí foi a primeira vez que eu vi isso, assim, pô, rapaz, o tal do devoto não é mole não, mas aí você tinha assim, piorou, porque você teve 2 centros de devoção. Que aí quando saiu esse primeiro cartaz, veio o outro, né? Então, quem esteve ali, o Gentili é que apanhou dos 2 lados, assim. Então, essa coisa eu vejo ainda distante da gente, porque eu acho que a gente tem aí uma porcentagem muito grande. Eu acho que eles meio se superestimam, mas não dá para subestimar. Pelo menos você pode botar aí 40% da população, desgraçadamente, quando não for 50%, mobilizada pelos 2 lados, entendeu? Do lado do outro, entendeu? Se você tem aí de cara, óbvio, um pode esvaziar mais, o outro pode subir mais, óbvio, as pessoas são finitas, esses quadros também podem mudar, na verdade, devem mudar, até questões de idade, até questões de processo, mas eu acho que a gente ainda está muito preso nisso. A gente está mais do que, por exemplo, qualquer outro país da nossa vizinhança, entendeu? Que a gente tem esses 2 populismos, um mais à direita, outro mais à esquerda, a quantidade de similaridade, né, da coisa de tudo, de visão de mundo. Os únicos caras que amaram o Putin do jeito que é Lula e Bolsonaro, entendeu? Os caras adoram o Putin no mundo, é uma das coisas que estão colocadas na mesa. Você tem os 2 flertaram ali. Que é engraçado isso, né? Que o Bolsonaro via de cara uma similaridade ali, né? Porque os 2 podiam conversar sobre a mesma homofobia, e aí, não sei o que, não. E você tem aqui uma galera que apoia o Putin por um lado. Não, porque é anti-americano, anti-OTAN, ocidental, então uma galera assim, você faz uma ginástica do cacete que você é progressista, mas você quer apoiar o Putin, porque, caramba, tu pega aquele cara do Comando Wagner, olha o progressismo daquela gente ali, daquela galera ali. Então você tem, assim, esses 2 populismos, né? Estão ainda aí. Então, ainda eu não sei, obviamente, com a inelegibilidade do Bolsonaro, se isso também vai ter uma fragmentação no campo mais à direita, e isso pode também dar uma certa mudança nesses polos, né? Mas eu acho que a gente é bem diferente. Talvez a Argentina também tenha um negócio, mas a Argentina não dá para conversar sobre a Argentina, que é enorme. Mas, assim, então, eu não vejo, você que está enfrenhada nessa coisa da pesquisa, você lê muito sobre essa área aí, dessa coisa do cancelamento, das coisas não sei o quê, pode estar vendo sinais assim, mais de um debate mais arejado. Aqui as coisas não estão chegando, né? No teu livro mesmo você traz coisas assim que são bastante interessantes, assim, que você, por exemplo, aquele camarada lá do Daily Stormer, né? Daily Stormer, assim, é genial aquilo, porque o camarada ele usa todas as armadilhas, as arapucas, para exatamente pegar os discursos. Vamos usar o humor, vamos usar a questão da liberdade de expressão para ser tudo de escroto, tudo de antissemita, misógino, nazista. O diabo, o cara usa todas essas declarações. Exatamente. Não, eu não estou... eu só estou dando minha opinião, eu só estou comentando, eu não estou divulgando, não, eu só estou comentando exatamente o que eu tenho direito de comentar, só estou comentando. Então ele sabe jogar esse jogo e você fica, pô, tá vendo? Tá vendo? O cara está usando a liberdade de expressão para isso, mas é. A liberdade de expressão é usada para isso também, entendeu? Você pode coibir, é óbvio, o camarada que chega a ser, vamos tacar coquetel molotov em todo mundo, não sei o quê, o cara, não, eu posso falar isso porque eu posso falar isso. Agora, se forem tacar coquetel molotov, se acontecer, você se ferrou. Aí você tem sim, aí sim,
né, o incentivo ao crime, ao cacete, se houver algum ato nisso. Agora, você não pode, não, esse cara não vai poder falar, porque senão ele vai falar um negócio aí é complicado. Aí você tem essas coisas. Então, eu vejo com bastante pessimismo. Eu acho que a gente vai para metástase, ao contrário. Eu acho que a gente vai cada vez mais para essa fragmentação. Eu não sei como se dá no cenário do mundo, porque o mundo não é a mesma coisa. Entendeu? A gente não tem esse soft power, essa coisa toda fora. Não tem isso na China, não tem isso na África, não tem isso na Ásia, o grande país da Ásia. Você não tem isso num país islâmico, entendeu? Nenhum país islâmico. Então você tem muita coisa que você está discutindo assim. E tem uma coisa também que a gente também fica muito fragilizado, desde a coisa que estão em defesa da própria história, das próprias instituições, que você diz assim, não, o branco europeu é um miserável, errado, que não fez nada que preste, culpado de tudo e o cacete. Sim, um abraço, vida que segue. Mas tudo que você tem de instituições, de que garantia do cidadão contra o Estado, de direitos civis de mulher, gay, negro, é no Ocidente. E foi tudo conquistado por essas mesmas instituições que foram evoluindo de trás. Não é tudo mais que você derruba estátua de escravocrata do século XVII, que tu quer derruba, não tem nada a ver com isso, mas assim, e seja muito mais trabalhoso você arrumar alguém no século XVII que não era escravocrata, entendeu? Que é muito complicado, mas você vindo de uma sociedade onde os caras, os heróis, as estátuas eram escravocratas, para uma sociedade que proibiu o tráfico de escravos, o Império Britânico, que os caras gastaram durante não sei quantas décadas vigiando o mundo, tentando impedir o tráfico negreiro, foi uma vitória do humanismo, uma vitória do iluminismo. Não foi uma coisa assim, tá? Os caras fizeram um monte de barbaridade, mas ali também começou a se ter uma visão, né, sobre os seus próprios... Onde é que você tem isso? Onde é que você tem essa autocrítica? Você vai na Rússia. Na Rússia tem estátua do Stalin até hoje, né? Entendeu? Tem estátua lá, o cara é pai do povo, passou adiante, não tem. Você vai, assim, o meia-culpa que o alemão fez, entendeu? E faz, você não vê. Você não vê em lugar nenhum desses, entendeu? Não, isso aí não fez, não. Era armênio, pô, dane-se armênio, entendeu? Checheno, que se dane, checheno, entendeu? Hologron, sei lá, essas coisas. Então você teve esses massacres, né, de bilhões, milhões, dezenas de milhões de pessoas, sem nenhuma, né, avaliação histórica crítica. Onde a gente teve foi no Ocidente. E é onde nós mesmos, né, somos os principais detratores do mundo ocidental, é a galera daqui, né? Então você tem essa visão onde você é muito crítico em relação ao seu legado histórico. Você também não tem todo o direito de ser, mas você também está muito pouco apto a defender esse legado histórico, porque você mesmo tem repulsa por ele, entendeu? E é complicado porque você, na democracias liberais ocidentais, né, foi a única coisa que o homem conseguiu, a sociedade humana conseguiu apresentar, onde seus críticos mais virulentos não só podem viver, como podem até enriquecer. Nenhum outro modelo permite isso. Nenhum outro modelo. Vocês têm lugares assim como Rússia, Arábia Saudita, que se você for crítico, não adianta nem ser rico, porque você vai cair de avião, cacete, né? E no nosso... eu falo assim, não, porque o sistema de saúde de Cuba, eu falo assim, para opositor é bom também, não? Entendeu? Duvido que a saúde de opositor seja boa. Não sei nem se é bom, mas para opositor não é. Então essa ideia de que você pode ser virulento, crítico e ao mesmo tempo progredir, só tem nas latitudes mais questionadas do planeta hoje, que somos nós, que são as nossas. Entendeu? Assim, onde as mulheres conseguiram mais do que tudo em todas as épocas? No tal do mundo ocidental. Isso vale para negros, isso vale para gays, isso vale para todas as minorias. E ao passo que você tem assim, entendeu? Fala assim, o Brasil é o país onde se mata mais LGBT.
Ceará, Bruno, você tem mais de 70 países que punem com pena de morte o homossexualismo. Você tem o Irã, é o país que mais faz a operação de mudança de gênero no mundo. Porque simplesmente se você é gay, tem que ser mulher, você é obrigado a ser. Então você tem. Ninguém discute isso. Porque isso não é uma pauta interessante, entendeu? Você tem aonde. Se você for falar que o Irã é onde se faz mais operação de mudança de gênero, ele está zero progressista nisso, ele faz obrigado. Você é islamofóbico, entendeu? Você, não são os caras que são homofóbicos, transfóbicos, diabo que seja. Então, caramba, onde é que você, entendeu? Onde é que você prefere realmente exercer essa violência aqui ou na Arábia Saudita? Pô, ontem teve um negócio, a Copa do Rei da Arábia Saudita, um camarada mandaram uns manifestos pedindo a esses jogadores que foram contratados fortunas que se manifestassem de uma forma, que a Copa do Rei é pro tal do rei Salman lá, não sei o quê. E o cara um cara que escreve, falando que o irmão dele foi executado porque participou de uma manifestação pelos direitos humanos. No mesmo dia foram enforcadas 81 pessoas, num dia, entendeu? E, sei lá, entendeu? Vai, entendeu? Então não é que você, tá descontente, vai parar a sua vida, tá descontente, vai morar na Rússia. Não, mas você tem que valorizar, senão a gente tem assim, take for granted, aquela coisa que tá dado como certo. Liberdade, democracia, nada disso. Tem lugares que nunca viram isso na vida, na história deles. Então, a gente teve vários avanços, várias conquistas, que é isso sim que eu acho meio arriscado, que é tido assim como a história da abolição no Brasil, gente. Entendeu? Você tem um abolicionismo que foi um movimento social, com muitas participações, muitas lideranças negras, muita gente mobilizada, e todo mundo tem um desprezo pela abolição, como se você não adiantou nada, ou não sei o que, foi uma coisa de baixo, de cima para baixo. Não vai estudar. Vai ver, entendeu? Você teve mobilizações de pessoas comprando alforria de escravos, o anúncio do jornal, crowdfunding, para você libertar pessoas. Pô, você tem uma coisa maravilhosa que eu li um livro outro dia sobre a libertação dos escravos no Ceará. O Ceará libertou escravos 4 anos antes do Brasil. Entendeu? E era um negócio todo isso, foi na vaquinha. Os caras saíram comprando, não, chega, entendeu? Então você tem uma luta bonita pra caramba, umas coisas interessantes, um sofrimento foda, e uma coisa meio blasé, porque não foi a princesa Isabel, não, porra nenhuma, foi um puta movimento social forte, bonito pra caramba, que a gente não valoriza porque o passado, o legado branco, europeu, não sei o que, não, entendeu? É a nossa história. A gente se encaminhando aqui pro final. Diante de todo esse cenário, eu tenho às vezes a impressão de que a cabeça das pessoas está ficando algoritmizada, que ela é reduzida àquelas possibilidades de pensamento de uma IA. Qual você acha que é a saída para a sobrevivência da criatividade nesses tempos? Cara, difícil. Eu acho que o IA, por exemplo, eu acho uma puta ferramenta. Eu acho um puta estagiário. Entendeu? Assim, alguém que você pode pedir informações, vai lá e pega isso para mim, traz isso para mim de um jeito, né, que na vida real não seria possível sem você ter um escravo seu. E ali é uma ferramenta que pode trabalhar para você. Então eu acho assim, na questão da criatividade, algumas ferramentas são inéditas e poderosíssimas. Agora, na questão do conteúdo, não sei, depende muito de onde você está. Nessa questão essa coisa de você foi falar uma coisa que incomodou fulano. Então, tem várias questões aí. Você já tem, por exemplo, antes você vai apresentar um projeto hoje. A quantidade de cuidados ou de coisas que você tem que ticar, cumprir, senão você não vai adiante, desde você ter palestras de não falar bom dia, querida, até não apresentar qual o nível de diversidade que tem naquilo tudo, que seria muito legal se realmente, a sociedade mudou, não é mais tão excludente, ela está começando, as pessoas não precisam ter um padrão de corpo para chegarem, né, no estrelato, que seja, mas eu acho que várias coisas estão sendo trazidas, eu tive discussão sobre criado mudo, né? Aí você foi assim, meu Deus do céu, entendeu? Um negócio que já foi
assim, discutido, desmoralizado, é uma fake news total. Mas se você falar isso para a pessoa, você é um fascista. Entendeu? Então eu falo assim, não, isso é uma bobagem. Você pensar na lenda do criador. Aí depois fui ver. Tem até um Instagram de um rapaz que é um historiador negro, chama História Preta. O cara fala maravilhosamente. O cara fala assim, gente, a documentação que existe sobre o tráfico negreiro, a escravidão, ao contrário, é imensa. O nível de barbárie, de barbaridades que aconteceram é incomensurável. Ninguém precisa inventar nada, não. Entendeu? Tá tudo ali, entendeu? Você pode ver as coisas mais inacreditáveis. Você não precisa inventar que o cara pegar o criado mudo, era um cara. Como assim? Que nível é esse de servilidade? Como é que você vai pegar um camarada que é teu escravo e bota pra zelar pro seu sono e o cara não vai te degolar porque, entendeu? Que o cara vai ficar ali parado porque... Então, isso já foi desmentido. Isso era uma propaganda de uma fábrica de móveis que lançou essa história e você vai participar de palestras que a pessoa fala isso pra você. Não, e tudo essa coisa que também é muito doida, essa coisa também que eu acho muito engraçado isso aqui. Pô, a gente tem o país que a gente tem, né? Com os problemas que a gente tem presídios medievais, saneamento medieval, polícia com isso aqui, mas o que importa é o estrutural, é o invisível. Tudo que está à mostra não é o mais importante. O importante é o que você está... é o que você não percebe. Então tem essas histórias assim, que as pessoas meio reinventaram Deus, né? Porque é uma coisa que você não vê, né? Mas que está em toda parte. Ela manda em você, mesmo você não querendo, você porque ela tem esse poder por você. Então é onipotente, onipresente, onisciente, sabe por você, e você não vê. Ou seja, caramba, então é Deus, né? É Deus. Então você diz assim, não, o que importa é o racismo estrutural. Tá, beleza, mas você não precisa recorrer ao estrutural. Tem muita coisa ali que está ali, mano, entendeu? Tá aqui na tua cara, entendeu? Não precisa, não. Aí tem, hein? O machismo, várias coisas desse tipo. Então você tem várias buscas, né? A questão da filigrana, que eu acho que também para mim é uma coisa meio importada, entendeu? Que vários lugares já resolveram muitas coisas básicas e agora estão prestando atenção no ajuste fino. A gente está pegando o ajuste fino, maluco, que é isso? A gente não resolveu lá embaixo ainda, entendeu? A gente tem não sei quantas pessoas saindo do ensino médio sem saber falar, entendeu? Assim, com não sei quantos anos de desperdício de educação para nada, e você está realmente procurando as estruturas invisíveis de opressão. Pô, é isso, com a polícia baiana que a gente tem, não tem nada de invisível aquilo com a coisa que a gente tem. Então, eu não sei. A criatividade. Não, eu acho que os desafios são grandes. Assim, por exemplo, para mim, a gente foi muito privilegiado. A gente trabalhou numa época onde, primeiro, que o grande lance era turma, né? Tanto tinha o Pasquim, o Asdrubal, a gente. Então, você ter o tal do coletivo criativo é imbatível. Então, é imbatível. Porque você tem o Luiz Fernando Veríssimo, que é um gênio, o Chico Anísio, que é um gênio. O cara não é gênio todo dia. Não consegue, ninguém consegue ser. E você não que o coletivo seja gênio todo dia, mas você tem mais possibilidades de você exatamente entrar na onda do outro. O dia que você não está tão bem, você embarca na da coisa. Então a gente teve essa felicidade, onde era a coisa do criar, a coisa do não pode, a coisa do isso vai pegar mal, isso era caretice. Isso era, não, chega, a gente já veio de uma época que não pode um monte de coisa. A gente, ao contrário, quando a gente foi chamado para escrever o TV Pirata, que nem chamava TV Pirata ainda, a gente foi chamado, tinha que fazer um teste para saber se a gente podia escrever para televisão, porque a gente só fazia jornalzinho, não sei o quê. Aí, não, vocês entregam... A gente, quando foi chamado, a gente já tinha escrito um monte de esquetezinho, que a gente falava, isso dava vídeo. Só que a gente tinha anotado, só que não tinha como fazer o vídeo, que não tinha câmera de vídeo, não tinha... Aí, no dia que a gente foi chamado, a gente já tinha um baú, entendeu? Então a gente mandou assim, tipo 80 e poucos esquetes, mais ou menos assim, a gente mandou um negócio desse tamanho, foram todos ao ar. E aí, quando a gente mandou isso, e todo mundo tinha muito baú, entendeu? Porque era exatamente, você veio da época do não podia isso, não podia aquilo outro, e daqui a pouco a gente estoura para um Brasil de audiência, de novo, que a gente fez um show, a gente era roteirista do TV Pirata, então a gente tinha fama de famoso para uma galerinha. A gente fez um show, o show bombou, aí o Boni foi assistir, chamou a gente para fazer o Carnaval de 90, entrevistando como a gente surgiu para o público.
E o André Midani, que era do Orda, também foi assistir e chamou a gente para gravar um disco, entendeu? Aí o disco estourou com 2 músicas, entendeu? As 2 músicas que nos apresentaram para o povo brasileiro, uma era Eu Tô Tristão, Tô Sofrendo pra caralho, Eu Me Fudi. Isso não, aí quando tocou um negócio desse, e outra era a mãe paca é paca, a mulher é tudo vaca. Então quando a gente surgiu com isso, era um negócio assim, o camarada que se incomodou com isso, muita gente se incomodou, é que estava errado naquela época. Exatamente. Esse cara estava coado, porque você não aguentou de cirurgia de 30 anos de censura, o cacete, que esse camarada ficou num canto quieto assim, pô, não tô gostando não, mas passamos por cima, entendeu? Então depois, como toda festa tem hora para acabar, entendeu? Teve um momento que refluiu isso, começou também a vir os não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e o engraçado é que os nossos não pode são totalmente inesperados, que as pessoas pensam assim, não teve nada a ver nem com política, nem com comportamento. Primeiro foi marca, entendeu? Primeiro de tudo, chega, que a gente fazia paródia de comercial direto, então, que era uma questão do comercial, tipo, falando assim, não, que era acusação, não é que era, não, é simples, vocês estão dando de graça o que a gente vende. Basicamente Sim. isso, entendeu? Não era, o pessoal tá chateado, nada, é o contrário. Era o camarada, pô, mas não fizeram da minha, entendeu? Então, pô, eu quero, mas só se fizer piada pra mim também, entendeu? Então tinha essa coisa assim, foi marca de cara. O que foi legal também, que você obriga, né, o limão fazendo a limonada, e aí a gente criou as organizações Tabajara, que era a nossa marca, e dane-se. E outra foi mencionar outro canal. Foi o segundo telefonema que recebia, que era o redator final, não pode falar de a gente, o Bussunda era o ratinho, não sei quem, não podia mais. A gente tinha um negócio que foi o grande deflagrador, que tinha um negócio chamado Banana de Pijama da SBT, não sei se você lembra. Aí a gente fez um negócio que era banana, que era banana de cueca. E era 2 caras, banana que é de cueca. A gente fazia banana de cueca, era do Beto e mais outro. E aí os caras ficaram que o tal do Banana de Pijama começou a bombar de audiência, mudou. E os caras cismaram, que era, sei lá se era por causa da gente, também não é ideia. Não, que vocês estão fazendo anúncio do Banana de Pijama, não sei o que. Então, aí foi um negócio, tanto que quando teve o sequestro do Silvio Santos, a gente deitou e rolou, né? Porque sequestrou a filha dele, depois sequestrou o Silvio Santos, aí foi perto do programa, num programa. A gente fez inteiro o sequestro do Silvio Santos com o roletrando, saindo do resgate, né? E aí ele vai sair por qual? A gente fazendo aquele negócio, abrindo envelope, né? Do negócio bandido tirando. Aí, porra, e proibir, na verdade, assim, hoje, depois de pensar no tempo, é um negócio que seria de um mau gosto danado que você está falando sobre um cara que foi sequestrado, né? Mas na época a gente falou, como só deu esse assunto, e a gente falou assim, não, a gente faz a piada do que saiu no Jornal Nacional. O Jornal Nacional foi inteiro sobre isso, mas aí a gente caiu na cláusula de não, o jornalismo, tudo bem, o jornalismo pode fazer o que quiser, mas como a gente era show, aí a gente não podia mexer com outro canal. Então foi assim, então teve essa coisa também, que a gente foi de uma liberalidade, né? Total, absoluta. Eu me lembro que teve uma piada não foi nem nossa, foi do Cláudio Paiva, do TV Pirata, que deu naquela época deu uma cagada de carta, que tinha tido um sequestro real de um avião, não sei aonde, Israel, um negócio tipo, e que os terroristas mataram um passageiro e jogaram o cara da cabine, o cara caiu no passageiro, mataram para dar de exemplo, ó, não sei o quê. Um desses sequestro em Tebe, um desses casos que paralisou o mundo também, ficou aquele avião todo cercado, depois mataram os terroristas. E a primeira coisa foi os caras mataram um passageiro e jogaram o passageiro, abriram a porta e jogaram o passageiro lá em cima. Aí a piada do Cláudio Paiva era negócio de overbook, né? Aí fala assim, não, e a piada totalmente assim, que ninguém sabe o que é overbook, que as companhias aéreas estão procedimentos rigorosos para que. Aí, não, tá lotado, aí jogou o cara lá. Então era um negócio assim que totalmente sem limite, entendeu? Totalmente assim, porque a gente fazia, era isso, mas era uma época de efervescência disso também, era coisa assim. A Globo foi, olha, pô, o movimento que a Globo fez diz muito sobre essa época, que foi, o SBT pegou o Jô Soares, entendeu? Pegou o Jô Soares e levou para o SBT, aí ficou literalmente um rombo na programação, saiu o Jô daquele tamanho, foi embora e ficou assim, não, tem que fazer um novo programa de humor. Aí o Guel Arraes falou assim, vamos fazer chamava Projeto Humor Novo. Era TV Pirata. E a gente foi contratado o nome Projeto Humor Novo. Aí os caras fizeram o quê? Vocês chamaram todo mundo que estava na cena. Aí vai ser São Paulo, tinha
Glauco, Angeli e Laerte, da Circo Editorial. O Glauco e o Laerte vieram, hoje é a Laerte, vieram para o TV Pirata. O Angelino veio, que não queria se vender para a Globo, não veio. Aí você tinha do São Paulo. Você tinha do Teatro Besterol, Mauro Rosa, Vicente Pereira, você tinha o Luiz Fernando Veríssimo, tinha a galera do Asdrubal, né? Tinha a galera que veio do... E veio a gente. Então, assim, era meio todo mundo. Então, assim, a Globo olhou assim, tipo, pô, uma galera que era... Não é que a gente era underground, a gente era underground pra caramba. E a gente foi pro horário nobre direto. Isso é um movimento que tem muito a ver com a época. Jamais isso era feito de novo. Entendeu? Assim, primeiro porque é um movimento muito pouco conservador. E hoje em dia as pessoas estão muito mais conservadoras no sentido que elas temem mais. Então você está muito mais assim, paralisado por isso tudo que a gente falou. Então é difícil você chegar a se pegar, por exemplo, sei lá, que é um humorista hoje mais maluco, mais underground, mais pé na jaca, que tem, sei lá, o Defante, o próprio Léo Lins. Aí pega, os caras joga, não joga, entendeu? Então, exatamente por isso, entendeu? Então, e os caras fizeram isso. Bom, vou terminar com o ping-pong, que você adora. Adora. Vamos lá. Não vivo sem farinha de copioba, farofa. Farinha de copioba é a maior farinha do mundo. Eu importo de Nazaré das Farinhas, terra de Vampeta, e da autor que chama Nazaré das Farinhas, e é uma farinha copioba peneira, e é farinha de mandioca, mas ela vem muito torradinha, muito fina, mas é disparada. Eu compro por ano mais ou menos 80, 90 quilos, e eu consumo e também distribuo para amigos, né? Então não vivo sem farinha de copioba. Já desisti de... Cara, já desisti de jogar futebol, já desisti de tentar convencer quem discorda, entendeu? Eu já desisti de bater boca no sentido de exatamente contra o controverso, o contraditório. Se tem alguma coisa que está muito ali arriscada, eu prefiro dar uma esquivada e sair do que... Eu já fui muito desse cara que entrava no debate, ou né, uma boiada para não sair da briga. Hoje não. Tem certos temas, até galera, tem até filho de amigo que adora isso, filha principalmente, né, que fica te dando umas provocadas para você cair na discussão e para provar que você é um velho machista. Então, e o que você acha disso? Não acho. Você viu o negócio da Luísa Sonza? Não vi nada, entendeu? Desse tipo de coisa eu já desisti. Por exemplo, quando entrar em umas polêmicas assim, que amanhã vai vir outra, entendeu? Então, isso. O medo de sanidade. Eu acho de você perder a sanidade. Esses medos que você vai dando com a idade, né? Eu vou fazer 65. Então essas coisas você já viu, né? De dia você vê mais fins do que começos, né? De amigos mais velhos, sei que. Então você tem vários tipos de fins, né? Então tem os fins idealizados, não que eu esteja pensando nisso, mas essa questão da decrepitude, da perda de autonomia, principalmente da sanidade, são certos pesadelozinhos que eu preferia não vivê-los. Um arrependimento. Cara, tem vários, né? Tem vários na vida. Tem uns arrependimentos íntimos, né? Muitos tardios, que eu já estou casado há muito tempo. Tipo assim, tipo que você acorda e sai, meu Deus do céu. Quem mandou beber, né? Tipo, o que eu fiz? E tem assim, uns arrependimentos. Por exemplo, o último projeto que eu fiz na Globo, eu me arrependo. Foi um programa de humor horroroso. Eu estava lá sem fazer nada, me chamaram, aquele negócio, estava sem fazer nada, que era para coordenar uma ideia de um... Acho que o cara nem me lembra direito o nome, acho que não chama, tomara que caia. Que era uma ideia de ser um game, 2 times de humor, 2 elencos disputando quem seria o melhor, um game misturado com humor. E não deu muito errado. Primeiro que não tinha um game, porque não tinha vencedor.
E a parte do que a gente escrevia o texto, né? Então você tinha um texto, então de repente tinha uns desafios, que era parte do game, que o texto era interrompido. E as pessoas tinham que pagar uma prova, e o auditório escolhia que time que tinha feito melhor a prova. Só que a coisa que mais fode com o humor é o timing, né? Então você interromper um texto de humor é mortal, porque aí você tem que retomar. Então, ou você conta a piada sem time, ou você tem que fazer de novo, que é pior ainda, que você faz 2 vezes a mesma piada. E a gente não conseguiu ter, como eram 2 departamentos só lá, porque totalmente diferentes, quem cuidava do game não era quem cuidava do texto, eu tentei desesperadamente, gente, vamos, tudo bem, vocês botam aí os prendas, mas bota nos momentos que não atrapalhe. Você não conseguia diálogo, né? Então foi um desastre. O diabo do programa foi um horror. E o trabalho foi para mim, me arrependo, porque foi a última coisa que eu fiz em TV aberta. E foi bom também, mas foi bom porque também não deixou saudade. Assim, mas foi esse. Um sonho. O sonho. Cara, um sonho, acho que é continuar produzindo. Eu tenho alguns projetos, meu caro. Eu tenho um projeto que eu gostaria muito de fazer, que é sobre a história do João Cândido, da revolta da Chibata. Já bateu na trave umas 2 vezes, por questão de época, não sei o quê. Mas é um projeto, um sonho meu, fazer a história do João Cândido. Tomara que um dia eu faça. Quem é o Cláudio Manuel? Cara, sou eu, né? Cara, quem é o Cláudio Manuel, né? Eu sou um camarada, sempre fui muito inquieto, né? Muito o tal do hiperativo, nunca consegui muito conviver com quietudes e silêncios. Hoje eu tenho uma coisa mais assim, gosto de ficar no canto, ouvindo os passarinhos, brincando com a minha cachorro. Eu acho que eu sofri a ação do tempo de um jeito bom. Eu acho que dei umas acalmadas, né? As perdas pessoais também, elas educam, né? Então, assim, já fui mais assim de querer brigar, ferro e fogo, tipo, não levo desaforo para casa. Hoje levo desaforo para casa. Eu tenho várias coisas assim, as situações limites, elas são muito poucas na vida. Depois, então, que você vai vivendo e vai vendo as situações limites de verdade, aí você vê também assim, o quanto a gente perde tempo com coisas que é melhor deixar passar. Então, assim, espero ser, né, um macho em constante construção, entendeu? Bastante construindo sempre, desconstruindo, eu não tenho nem tamanho para isso. Cláudio, muito obrigada. Dona Madalena, obrigado você. Lindo, foi ótimo. Eu trouxe seu livro para você autografar. Opa! Ai, claro, não, eu tava pensando isso hoje, que eu não tinha autografado o livro para você. E é uma pessoa que leu, porque quando eu li, prefaciei. Prefaciou, leu e não tem autógrafo. Eu trouxe, tá aí, tá na bolsa. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Pode falar, sim, eu aderi ao podcast com trocadilho no nome do podcast. A gente fala sobre liberdade de expressão, então chama Pode Falar, todas as quartas-feiras, às 20h. Se não está inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, não perde nenhum, que aqui só vem gente muito interessante. Beijo para vocês, até quarta que vem.